Olá pessoal, bem-vindos aí à disciplina de Operações Unitárias 3, referente à atividade 6, apresentação do artigo. O artigo que a gente vai trazer para vocês é a cinética de secagem convectiva dos frutos de bacaba, o Enarocarpus bacaba marte, efeitos no teor de antocianinas e fenólicos. Meu nome é Maxwell Fernando e a outra minha amiga que vai ajudar a apresentar é Jasmin Lopes Cordeiro. A professora orientadora da disciplina é a professora Camila Soares de Mendonça e a gente faz o curso de Engenharia de Alimentos. Aqui estão nossos e-mails, qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente. Antes da gente adentrar sobre o artigo, eu quero trazer algumas informações. Então, o artigo ele foi publicado aí no 39º Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados. Ele é originado aí pelo Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará. Como eu disse, esse é o título do nosso artigo, a cinética de secagem convectiva dos frutos de bacaba, sobre efeitos no teor de antocianinas e fenólicos. Os autores são esses respectivos aí abaixo. Pois bem, vamos entrar então no resumo do artigo. O que se trata esse artigo? Então, o artigo ele é um estudo dos efeitos de secagem convectiva nos frutos de bacaba, avaliando o comportamento de secagem na cinética de retenção de antocianinas e fenólicos. Então, o artigo ele estudou a secagem convectiva, no método de secagem dos frutos de bacaba, avaliando aí o comportamento da cinética tanto da retenção de antocianinas quanto os fenólicos, a secagem comparada à cinética de retenção de antocianinas e fenólicos. As temperaturas utilizadas aí foi de 50, 60 e 70 graus Celsius, que é a nossa temperatura de operação do nosso secador. A vazão do secador de ar de secagem foi de 0,086 kg por segundo e utilizou-se como ajuste 9 modelos matemáticos para descrever o processo de secagem e os dados de degradação das antocianinas. Algo que vai ser aí discutido mais para frente. E já adianto para vocês também que o que obteve um melhor resultado foi o modelo matemático de Midley e isso vai ser também falado aí no resultado da discussão. A quantificação dos bioativos foi feita então o método pH diferencial e do Folin-Sillcautel. Os frutos pós-processados aí a 50 graus Celsius apresentaram maior percentual de retenção e os valores quantificados para fenólicos e antocianinas. Então, assim, já adiantando para vocês que os frutos aí que obteve maior percentual de retenção dos nossos bioativos aí, os fenólicos e as antocianinas, foi a temperatura aí de 50 graus Celsius. Na introdução aqui a gente vê a importância pelo qual o artigo foi desenvolvido, foi pensado. Então a gente aqui o nosso material de estudo é o fruto de bacaba, é uma árvore e uma palmeira provinda da floresta amazônica e ela produz esses frutos aí avermelhados, esféricos, no caso rocheados, avermelhados. Eles são ricos em fontes de compostos bioativos com potencial aí de atividade tanto em oxidantes quanto antifúngica e propriedades terapêuticas, em efeitos hipocolesterolêmicos e neuroprotetores. Então aí mostra que é um fruto bem interessante a ser discutido por essas funções dos compostos bioativos. E a gente sabe que é necessária a aplicação de técnicas que permitem a disponibilidade do fruto, mesmo em períodos de entre safras. Então, o que acontece? Aqui na engenharia de alimentos, a gente tem esse desafio a ser enfrentado, que é a conservação do nosso alimento. Então, o aumento do shelf life desse produto é de suma importância para que esse produto tenha disponível no ano todo, não só em alguns meses, sendo como produto ou sendo usado aí como matéria-prima para a produção de outros produtos. Então aí a gente sabe que a secagem é uma alternativa de estar prolongando a vida deste produto. Então aí mostra a importância do estudo
do artigo, das técnicas utilizadas de secagem na conservação do alimento, né? Porque aí, como se diz, o produto que está na entre safra, que é produzido só em um período do ano, mesmo que aconteça isso, ele vai estar disponível aí, né, armazenado para estar sendo utilizado ao longo do ano inteiro. Sabe-se também que os modelos teóricos e fenomenológicos são aplicados para descrever a cinética de secagem, a fim de simular, controlar e otimizar estratégias para os processos de secagem. Então a gente sabe que os modelos matemáticos eles vêm aí para auxiliar na prática, porque a gente já tem os parâmetros com antecedentes que a gente consegue calcular e ter um controle a mais do nosso processo de secagem. Então com isso a gente pode otimizar o nosso processo, né, tornando mais eficiente e já prevendo alguns padrões. E o objetivo então do trabalho aí descrito é realizar a cinética de secagem convectiva de frutos de bacaba. Então a secagem convectiva é um método de secagem em leito fixo, e avaliar a cinética de degradação de antocianinas durante a secagem, bem como quantificar os compostos bioativos. Ou seja, então é avaliar a questão da cinética da degradação, ou seja, quanto a degradação vai ter aí em referente ao período de secagem, porque a gente sabe que a secagem é devido à elevação da temperatura e o processo de transferência de calor e massa, né, a água que está no interior do fruto é migrada para a superfície e é arrastada, né, como umidade aí no nosso secador. E a gente sabe que esse efeito de elevação da temperatura no fruto pode degradar os nossos compostos bioativos. Então o artigo ele vem fazendo essa relação de uma melhor temperatura com a melhor porcentagem aí dos bioativos, né, para que não ocorra tanta degradação. Já que nos materiais e métodos a gente tem, né, que foram utilizados 2 kg do fruto de bacaba, mostrado aqui na figura ao lado, oriundas aí de Oreias, do Pará, que é uma cidade, separados aí manualmente, lavados em água e posteriormente armazenados em freezer a uma temperatura de menos 18 graus Celsius. O método aí de secagem convectiva em leito fixo, ele foi um método empregado para estar secando este fruto. Então aqui mostra na figura ao lado, embaixo aqui, a gente tem um protótipo do secador de leito fixo. É um secador muito importante, então a gente aqui mostra o que? A gente dá destaque aqui para o número 4 e número 5, que são as resistências, que vai aquecer aqui o ar que é impulsionado aqui no soprador centrífugo, que é o número 2. Então esse ar aqui que é soprado dentro dessa tubulação, ela, na unidade aqui básica de secagem, ela é aquecida nas resistências, é levado aqui, é canalizado aqui na tubulação, ela vai passando aqui pelos nossa seção de acoplamento ao leito, e quando ela chega aqui no 8, né, que é o distribuidor de ar, ela é dissipada, né, esse ar quente é dissipado, né, aqui a gente tem a câmara de peno, até chegar aí no número 17, que é a câmara de frutos de bacaba, né. Aqui vai ocorrer o processo de secagem, né, aqui está fixo o leito, e aqui ocorre a convectiva, né, que o ar é passado então sobre esses frutos que está na plataforma fixa, né, de leito fixo, e ocorrendo então o arraste dessa umidade para fora dessa câmara. As condições de operações aqui no caso, para esse experimento em si, as condições operacionais foram utilizadas as temperaturas de 50, 60 e 70 graus, né, separadamente. A massa fixa de cada temperatura, então para cada temperatura utilizou-se 40 gramas do nosso fruto de bacaba, e a umidade inicial aí em todas as temperaturas foi de 35,14%, mais ou menos aí o erro de 0,25%, relacionados à base úmida do cálculo posterior.
A vazão máxima do ar de secagem é aí de 0,086 kg por segundo, e a umidade foram tomados aí em intervalos periódicos, né, de tempo. E as análises foram feitas então em triplicatas, e os resultados dessas análises aí foram tiradas as médias. Pois bem, agora vamos entrar na cinética de secagem. A cinética de secagem, ela se dá então pelas curvas de secagem que foram obtidas fazendo então a adimensionalização do teor de umidade dos frutos. Isso se dá pela essa equação aí embaixo representada, que é a razão dos sólidos, representado pelo nosso XR, e esse tempo de secagem, né, a diferença aqui das temperaturas. O teor de umidade calculado, ele foi calculado por essa fórmula aí abaixo, né? A gente tem aí a massa no decorrer do tempo, que é nosso MT, que vai aí subtrair pela massa final dos sólidos secos, dividido pelo mesmo. Então a gente vai ter o teor aí de umidade calculado em referente ao tempo. Foi então determinado foi determinado em estufa a temperatura de 105 graus Celsius por 24 horas. Né, que é um método oficial aí de análise de umidade. Os pontos experimentais da curva da cinética de secagem foi ajustado de acordo com os 9 modelos matemáticos, então utilizou-se os 9 modelos matemáticos que eu vou estar apresentando posteriormente, para que ver qual modelo obteve aí maiores resultados, né, comparados na eficiência aí do nosso processo. As análises de regressão não linear foram realizadas através do software Estatística 7.0, ajustando os graus de magnitude, né? Agora é um ponto importante aqui a gente frisar, que é o nosso coeficiente de determinação, nosso R2 e nosso erro médio, né? E também que é importante a gente estar lembrando que isso vai estar diferenciando a eficiência de uma equação referente às outras, que é o nosso erro médio relativo ao nosso P. Então aqui só para finalizar a cinética de secagem, a gente tem aqui a tabela 3, modelos matemáticos aplicados à curva de secagem. Então aqui tem os 9 modelos matemáticos que foram utilizados, né? A designação deles quanto modelo e a referência deles de onde foram retirados, né? Os autores de cada modelo aí. Pois bem, agora vamos para a preparação dos extratos, né? A preparação dos extratos é o extrato que vai ser quantificado aí os nossos bioativos. Então a metodologia para extrair, no caso, né, os bioativos, a metodologia utilizada foi de Constante, de 2003. A solução extratora é o etanol e água, né, aí na proporção de 70-30, né, volume aí, e é acidificada com HCl até o pH 2, né. Então, os frutos de bacaba foi imerso na solução extratora por 48 horas, sem agitar e em temperatura ambiente, e também abrigadas à luz. Os extratos foram condicionados posteriormente, aproximadamente a temperatura de 4 graus Celsius, em frascos âmbares. Agora a gente vai tratar aí das antocianinas totais, né? Como foi quantificada esse bioativo aí. O método utilizado foi a metodologia do pH diferencial. O equipamento utilizado para estar quantificando as antocianinas foi o espectrofotômetro do modelo T80+, e os parâmetros aí para estar gerando o experimento, né, da quantificação foi a onda, né? A onda que foi calculada para 760 nanômetros, né? O comprimento de onda. As soluções tampões utilizadas foi o cloreto de potássio, pH 1 a 0,025 mols, e o acetato de sódio, o pH aí calculado para 4,5 a 0,4 mols. Depois a gente aqui tem um cálculo, né, a ser feito pelas equações abaixo. A concentração de antocianinas, que foi expressa em ciadina 3-glicosídeo, né, que é a molécula aí que foi quantificada através da absorbância, né? Então o comprimento de onda vem, bate na molécula e parte dessa luz, desse comprimento de onda é refletido, né, parte é absorvido,
e parte passa entre a molécula. Então, assim, com isso a gente expressa a quantidade da molécula no nosso extrato. Então, primeiro a gente tem que calcular a absorbância, nosso A, depois a gente vem calculando aqui o CA, que é a concentração de antocianinas. Aqui tem os parâmetros, né, as nossas variáveis, né, e nosso produto da nossa equação. E aqui o modelo cinético de degradação. Então aqui essa cinética aí a gente tem pelas equações 15 e 16, que vai calcular a degradação de antocianinas durante a secagem, e 17 e 18 o tempo de meia-vida aí, né, nosso T meio. Então aqui também as variáveis do nosso processo ao lado, não vou estar explorando todas, mas está aqui. Já os compostos fenólicos totais, eles foram descritos pela metodologia de Singleton e Rossi, de 1965, e adaptados aí por George et al. Em 2005. Então foi utilizado o mesmo equipamento, o espectrofotômetro, do modelo T80+, e os parâmetros mudados, que foi a questão do comprimento de onda. Foi utilizado o comprimento de onda de 510 e 710 nanômetros, e foi utilizado então 500 microlitros da amostra do extrato, né, no caso do extrato da bacaba, que a gente extrai os nossos bioativos para ser quantificados, e foi então adicionado então a esse extrato 250 microlitros de solução do reagente de Foley cauteal na proporção de água, né, no caso de 1:10, e repousado em 5 minutos. Depois disso, feita a medição, a concentração de fenólicos totais foi expressa como microgramas de EAG dividido por 100 mililitros. As quantidades de fenólicos, então, foram medidas tanto antes da secagem e após as secagens, né, os frutos, então, secos após a secagem e in natura antes da secagem, a temperatura aí no caso, após a secagem, de 50, 60 e 70. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou passar a fala para minha colega a Jasmine. Ela vai estar explicando os resultados aí. Boa tarde, meu nome é Jasmine. Eu vou dar continuidade ao que o Marcos estava falando. Então aqui eu vou mostrar os resultados e discussões. Essa figura 3 mostra os pontos experimentais de secagem. Então, ela mostra o efeito das diferentes temperaturas de 50 graus Celsius, 60 graus Celsius e 70 graus Celsius na secagem de frutos de bacaba. Ocorreu uma diminuição no teor da umidade ao longo do tempo, nas 3 condições, que é o esperado, né, que a gente está fazendo uma secagem, e o teor de umidade inicial dos frutos, ele foi de 35,14, e houve uma redução dessa umidade. A temperatura de 50 graus Celsius, ela reduziu para a umidade de 14,09, a temperatura de 60 graus Celsius reduziu para 12,86 e a de 70 graus Celsius reduziu para 11,60. E era o desejável, né? Pois o baixo teor de umidade, ele aumenta o prazo de validade das frutas e vai diminuir a proliferação de micro-organismos. O desejável para teor de umidade da fruta é uma umidade menor que 15%, que foi o que conseguiu nas 3 temperaturas. Então aqui a gente tem a tabela 4, que vai ser a verificação do ajuste de modelos matemáticos aos dados do experimento. Então, o teor de umidade de equilíbrio ele foi atingido em diferentes tempos nesse processo de secagem. E as amostras secas a temperatura de 60 graus, elas não apresentaram variações no valor de umidade após 675 minutos, e as de 70 graus Celsius não apresentaram variações nos valores de umidade após 625 minutos. As amostras que foram submetidas à secagem de 50 graus não atingiram a umidade de equilíbrio
por causa da menor transferência de calor e massa que vai ocorrer nessa condição. E também foi visto que o processo de secagem ele ocorreu predominantemente no período de secagem da taxa decrescente, que foi relacionado com a maior resistência da transferência de água no interior do fruto, que vai tornar a taxa de evaporação superficial superior à taxa de reposição da água na superfície do fruto. Os valores de R2, que R2 é o coeficiente de determinação, e os valores de P, que é o erro médio relativo, eles foram obtidos a partir de ajustes de modelos empíricos nas diferentes temperaturas de secagem, que estão descritas nessa tabela 4. O valor de R2 ele foi maior que 0,99 para praticamente todos os modelos. Ele só não foi para o modelo de Newton e para o modelo de Page modificado. E os valores de P eles foram menor que 0,1 para todos os modelos de tratamento. Então, como o modelo de Midgley et al., ele apresentou os maiores valores de R2 de 99,97 e 99,98 e os valores mais baixos de P, os de 0,008 e de 0,015, que está mostrando aí na tabela. Então, ele foi selecionado para representar os dados experimentais da cinética de secagem dos frutos de bacaba, esse modelo de Midgley et al. Então, aqui a gente tem um ajuste do modelo de Midgley et al. Aos pontos experimentais, que foi o modelo selecionado para representar os dados, que está descrito nessa figura 4. Então, aqui a gente tem a tabela 5, que é a tabela de parâmetros do modelo Midgley et al. Para diferentes temperaturas de secagem. Então, aqui foram utilizadas a secagem de 50 graus Celsius, 60 graus Celsius e 70 graus Celsius. Com o aumento da temperatura, houve um aumento nos valores encontrados por parâmetro de constante cinética de degradação. Isso porque esses valores eles vão indicar que a taxa de secagem ela se eleva com o aumento da temperatura do ar. Para o parâmetro de número de experimentos, que vai refletir a resistência interna do produto à secagem, não houve nenhuma tendência observada. Então, na figura 5, a gente tem o ajuste do modelo de primeira ordem aos dados de degradação de antocianinas de frutos de bacaba que são submetidos à secagem em diferentes temperaturas. Os tempos de meia-vida das antocianinas eles são calculados com base no modelo de primeira ordem e foram encontrados a temperatura de 50 graus Celsius 533,2 minutos, a temperatura de 60 graus Celsius 364,8 minutos e a temperatura de 70 graus Celsius 301,4 minutos. Então, a maior degradação de antocianinas presentes nos frutos de bacaba que foi observada foi 70 graus Celsius, que a concentração ela reduziu rapidamente em relação às outras amostras. A gente pode ver aí no modelo que a 70 graus Celsius reduziu bastante em relação a de 50 graus Celsius e 60 graus Celsius. Então, aqui a gente tinha a tabela 7 de antocianinas e fenólicos totais quantificados após a secagem. Nessa tabela vai mostrar a retenção de antocianinas e fenólicos após esse processo de secagem, nas temperaturas que a gente está utilizando de 50 graus Celsius, 60 graus Celsius e 60 graus Celsius. E os maiores valores de retenção de antocianinas e de fenólicos, eles foram observados na temperatura de 50 graus Celsius. E isso indica que tem uma termossensibilidade desses compostos. Então, aqui a gente tinha a tabela 8, de comparação do teor de fenólicos totais em matérias-primas submetidas à secagem convectiva. Então, aqui a gente pode ver que
A concentração final da bacaba é 280 miligramas EAG por 100 gramas e é bem elevada em relação aos outros materiais, aos outros alimentos que também foram submetidos a uma secagem de convecção. A gente tem a banana de 116, a pera de 210 e a semente de quinoa de 99,5. Então a diferença entre esses alimentos e a bacaba é bem alta. Agora a conclusão. Portanto, a gente conclui que a secagem convectiva dos frutos de bacaba ela foi eficiente para reduzir a umidade para valores menores que 15%. Como a gente pode observar, nenhum valor da umidade foi maior que 15%, sendo o valor ideal. O modelo de Midler et al. Foi selecionado para representar os dados experimentais da cinética de secagem, pois apresentou um melhor ajuste em relação aos outros oito modelos avaliados. Então, a gente viu que entre os modelos avaliados, o Midler et al. Foi o mais adequado. Os valores de R2 foram maiores que 99,95 e os de P menores que 0,015. O processo de secagem ocorreu predominantemente em período de taxa decrescente, comportamento que caracteriza materiais agrícolas e alimentícios. Todos os dados experimentais de degradação de antocianinas foram ajustados ao modelo cinético de primeira ordem. As antocianinas sofreram menor degradação de temperatura de 50 graus Celsius e o tempo de meia-vida foi maior do que nas outras temperaturas de secagem, conforme foi o esperado. A maior retenção de fenólicos e antocianinas foi observada nos frutos secos a 50 graus Celsius, indicando a termossensibilidade desses compostos bioativos, e os valores quantificados foram promissores em relação a outros produtos, indicando que os frutos de bacaba podem ser fontes potenciais desses constituintes. Foi o artigo e aqui eu coloquei as referências do artigo.